Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje nós vamos dar continuidade ao passeio pelos meus livros, vendo individualmente cada uma das obras que compõem o meu acervo. E o bacana é que agora nós estamos entrando na parte específica de letras. Hoje vai ser toda a parte de teoria literária. Certamente é uma das áreas mais encantadoras da minha biblioteca, assim, claro, como a parte de literatura brasileira, que vocês vão ver que tem muitos clássicos. Então é claro que o vídeo vai estar bem bacana e eu já convido você a curtir, comentar, se possível, compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito neste canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, então toda essa parte da biblioteca que eu vou mostrar para vocês agora é a parte referente à teoria literária, crítica literária, enfim, aquela parte que vocês veem atrás de mim nos vídeos. Nesta primeira prateleira aqui estão os ensaios, livros de ensaios tanto de autores estrangeiros, quanto também aqui já de autores brasileiros, lá na frente autores paraibanos, etc. E só esclarecendo antes, ensaio é um estudo teórico, tá? Para quem está começando agora na área, enfim, não entende muito bem essas nomenclaturas, ensaio é um texto teórico de menor fôlego, geralmente, Então, seria mais ou menos como um conto, Então, um livro como este aqui tem vários ensaios, vários estudos sobre autores e temas da literatura. De forma resumida seria isso, é um texto teórico de curta duração. Notas de literatura de Theodor Adorno, este aqui seria o Notas de Literatura 3. E aqui nós temos também de Theodor Adorno outro Notas de Literatura, mas este aqui é o Notas de Literatura 1. Este aqui que sai pela editora 34, Duas Cidades, enquanto que este saía pela editora Tempo Brasileiro. Erich Auerbach, Ensaios de Literatura Ocidental. Auerbach que foi um grande estudioso da literatura ocidental, Aqui, inclusive, deveria estar junto. Ele também escreveu o Mimesis, que é uma coletânea de ensaios. Pode até ser tomado como um livro de historiografia literária também, porque ele percorre aí vários períodos da literatura, mas eu preferi deixar aqui na parte de ensaios. Então, todos dois aqui de Erich Auerbach. Em seguida, vem dois livros de Cortázar. Este primeiro aqui é o Obra Crítica 2, eu não tenho Obra Crítica 1, uma obra organizada aqui por Jaime Alazraq, um livro que sai pela editora Civilização Brasileira. Aqui Valise de Cronop, um dos mais conhecidos dele, aqui pela editora Perspectiva. Aqui eu já mostrei o de Auerbach, aqui muito bom, tá? Para quem quer entender ensaio, ver um bom modelo de escrita de ensaio, de estudo da literatura de modo geral, esta aqui é a obra aconselhável. Agora, estudos sempre muito densos, Talvez um iniciante mesmo tenha alguma dificuldade. Aqui de Vladimir Nabokov, Lições de Literatura. Esta obra foi lançada recentemente e também adquirida recentemente. Eu vou mostrar ela melhor no Book Haul, no próximo Book Haul que eu fizer, tá? Aqui Obra Aberta, de Umberto Eco, outro grande estudioso, um autor que eu admiro muito, É uma das minhas referências em termos de produção de literatura mesmo, mas também em termos de erudição, de conhecimento, Em seguida tem aqui Discurso Literário, de Dominique Manguenot, uma obra que sai pela editora Contexto. Bom, em termos de ensaística estrangeira, são esses os livros que eu tenho aqui. Agora entrando aqui em estudos de língua portuguesa, mais especificamente esta obra aqui, Literatura Portuguesa, História, Memória e Perspectivas, organizada aqui por 4 autores, Aparecida de Fátima Bueno, Anne Gisele Fernandes, Helder Garmes e Paulo Mota Oliveira. É uma obra que não se situa no campo da historiografia literária, por isso que eu deixei aqui, são realmente ensaios, embora bem variados, Tem ensaio aqui sobre essa de Queiroz, mas também sobre vários autores mais contemporâneos, Então, é uma obra de ensaios de literatura portuguesa, excelente justamente para o conhecimento daquela literatura. Aqui também sobre literatura portuguesa, Travessias pela Literatura Portuguesa, de Aldinida Medeiros, a organizadora, Estudos Críticos de Saramago Vieira. Então, realmente é um passeio pela literatura portuguesa de várias épocas. Este aqui que sai por aquela coleção listrada da Companhia das Letras, 35 ensaios de Silviano Santiago nos grandes críticos literários brasileiros, uma seleção de Ítalo Morricone. Silviano Santiago é um grande ensaísta, De vez em quando eu abro, leio alguma coisa para ter também,
ter uma boa referência de ensaística, de estudo, de estudioso da literatura, né, de abordagem do texto literário. Aqui de Benedito Nunes, outro grande estudioso da literatura, um filósofo também, professor da Universidade Federal do Pará, Crivo de Papel, se eu não me engano é aqui que tem um texto dele sobre Clarice Lispector, é um grande ensaísta. Labirintos da Aprendizagem, de Marcos Vinícius Mazzari. Aqui ele é uma obra de teoria literária, mas baseada em ensaios, né? Então por isso que fica aqui não na parte de teoria literária geral. Ele vai trazer alguns temas, né? Cada um num texto específico, o Pacto Fáustico, o Romance de Formação, entre outros temas de literatura comparada. Aqui de Oswald de Andrade, Ponta de Lança, um livro de Oswald com estudos, né, sobre literatura, seus comentários aí a respeito de obras literárias, então por isso que eu também deixo aqui. 3 leituras de Alfredo Bose, ensaios sobre Machado de Assis, Drummond e Otto Maria Carpeaux. Alfredo Bose, que é um dos grandes estudiosos da literatura que tivemos aqui no Brasil, faleceu em 2021. E, enfim, aqui é mais uma das suas obras, vocês vão ver vários livros de Alfredo Bose aqui na minha biblioteca. Aqui de Antônio Cândido, Na Sala de Aula, Caderno de Análise Literária. Aqui tem muita coisa que o estudante de letras pode colher. Um estilo de estudo da obra literária muito bom também, muito claro, muito direto, muito simples. Não é aquela obra hermética, enfim, de um grande estudioso da literatura também. E aqui ele tem uma das frases que são mais significativas sobre o trabalho do analista. Ele diz que a regra de ouro do analista é a leitura infatigável do texto, né? Então, ler constantemente a obra, ler e reler, porque é só assim você consegue observar tudo que o texto tem para lhe dizer e, portanto, analisá-lo da forma adequada. Mas esse não é o único dele, temos aqui Tese e Antítese, que aqui já sai pela editora Ouro sobre Azul. Aqui tem um ensaio muito bacana sobre Graciliano Ramos, né, que é um dos meus autores favoritos. O Observador Literário, também outro livro bem importante de Antônio Cândido. Infelizmente as obras dele, algumas estão esgotadas, né, obras até bastante conhecidas, bem respeitadas, obras-chave da teoria literária brasileira que estão esgotadas, espero que sejam relançadas. E de Per Jones, Dioniso Crucificado. Aqui é um autor não tão conhecido, tá, gente? É um autor, se eu não me engano, dinamarquês, radicado no Brasil. Embora não seja tão conhecido, mas vale a pena se você um dia tiver acesso a esta obra, quiser adquirir, sai pela editora Top Books. Aqui de Eduardo Portela, Dimensões 4, O Livro e a Perspectiva, que sai pela editora Tempo Brasileiro. Se eu não me engano, essa editora era do professor Eduardo Portela, também faleceu já. Outro grande estudioso, um estilo de abordagem do texto literário belíssimo, né? E uma das grandes referências que eu tenho. 2 livros de Ivan Junqueira, né? Reflexos do Sol Posto, e aqui em seguida Cinzas do Espólio, ambos com vários ensaios, né? Ele tem um estilo de ensaio bem curto, mas não obstante isso, com muita informação, não fica devendo em nada a textos mais densos. Aqui enfim, vocês podem ver aí o nome de vários autores que são estudados na obra. Esse aqui pela editora Rocco e este aqui pela editora Record. Este aqui tem um texto muito interessante sobre a poesia hoje, poesia no século XX, uma coisa do tipo. O Guardador de Segredos, de Davi Arrigucci Jr., um grande estudioso, é ele que fez aquele livro Humildade, Paixão e Morte sobre Manuel Bandeira. Infelizmente eu não tenho aqui, mas tive acesso durante a graduação. Aqui um livro que estuda 3 autores brasileiros, Murilo Mendes, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade, 100 anos com Deus na poesia brasileira. Vai justamente estudar a imagem do sagrado nesses autores, uma obra de Eliana Yunes e Maria Clara Bingemer, são as organizadoras. De Antônio Cícero, A Poesia e a Crítica, mostrei esse livro aqui num book haul, né? Outro livro de Alfredo Bose, Céu e Inferno, um clássico da crítica literária brasileira. Aqui de Ana Cristina César, Crítica e Tradução, muito conhecida Ana Cristina pela poesia, mas também escreveu belíssimos ensaios, né? As Feridas de um Leitor, de José Castelo, saída pela Bertrand Brasil, contém a trajetória de leitura do autor, isso é bem bacana, né? Por isso aí o título. Ensaios Literários, de Manuel Bandeira, uma publicação da editora Global, com vários ensaios interessantes de Manuel Bandeira, embora faltem alguns ainda, eles estão com direito de publicação da obra de Bandeira, espero que publiquem outros.
Eu tenho esta edição aqui, bem velhinha, né, daquele Bandeiras Seleta em Prosa e Verso. Aqui tem tanto poemas, né, como o título indica, quanto também ensaios. Tem vários ensaios aqui muito importantes, muito relevantes para o estudo da literatura e que não estão aqui nessa obra. Passamos para o campo da ensaística paraibana. Então nós temos aqui o Travessia de Mundos Paralelos, crítica literária, de Carlos Gildemar Pontes, um professor e escritor aqui do estado. Os Cegos e o Elefante, alguns modos de ler poemas, de Antônio Moraes de Carvalho, uma das grandes referências que eu tenho em termos de literatura, um poeta e professor, foi meu professor na graduação, e um excelente poeta paraibano, com quem eu tive grandes conversas e aprendi muito sobre literatura, né? Foi ele que me deu os primeiros conselhos neste campo, né, ali dentro da universidade. E Genilda Azeredo, que é outra professora universitária, grande estudiosa da literatura paraibana. Este título do livro é interessante, né, porque ele vai fazer referência àquela fábula, né, que dizia que alguns cegos foram colocados diante de um elefante e pediram para eles analisar o animal e dizer alguma coisa a respeito. E cada um, de acordo com a parte que tocava do elefante, tinha uma opinião, né? Quem tocava na tromba tinha uma opinião, quem tocava no corpo do elefante, nas patas, enfim, ia dizer algo diferente do elefante. E isso mostra muito sobre os diferentes olhares do leitor em relação ao texto literário, né? Cada um, dependendo do seu ponto de vista, vai analisar e vai ter algo a dizer. Mas, enfim, o objetivo não é tratar tão profundamente dos livros, deveria ser só para mostrar, né, gente? Como eu sempre digo, é quase impossível. Aqui não tem só autor paraibano, tem uma série, tem autor de Recife aqui, né, de Pernambuco, enfim. Literatura Fantástica e Afins, um livro organizado por André de Sena, um professor bem conhecido aqui na nossa região de estudo de literatura fantástica, né? Deuses em Poéticas, Estudos de Literatura e Teologia, uma obra com organização e compilação de vários autores, né? Selma Ferraz, Antônio Magalhães, Eli Brandão, Valdeci Tenório e Douglas da Conceição. Ensaios sobre o tema de literatura e sagrado. Aqui uma edição da revista da Academia Paraibana de Letras, que eu recebi quando estive lá fazendo uma visita, né, com o meu professor José Mário da Silva, que é acadêmico da APL, né? Enfim, tem vários ensaios aqui também muito bons de acadêmicos da APL. Aqui o meu livro de ensaios de poesia paraibana, aqui, como o próprio título já indica, né, um corpus estritamente local. Analiso aí a partir de 11 textos, diferentes autores de várias épocas também, autores mais clássicos, mais contemporâneos, enfim, todos aí do campo da poesia. Literatura da Crítica à Sala de Aula, organizado por Helder Pinheiro, outro grande professor que tive, e Marta Nóbrega, aqui os autores, né, que estão presentes, também muito bom este livro. 6 homenagens, um agradecimento, de Hildeberto Barbosa Filho e José Otávio de Arruda Melo. Já mostrei o livro aqui de José Otávio sobre a história da Paraíba. E aqui eles fazem algumas homenagens mesmo a figuras aqui do estado. Vai ter agora uma série de livros do mesmo autor, né? As Coisas Incompletas, Jornal Literário 3, de Hildeberto Barbosa Filho. Essa história de jornal literário veio de um outro escritor paraibano da antiga geração, né? Ascendino Leite, que escreveu diversos livros, vários, né, uma coleção de livros intitulados Jornal Literário, né, mesmo coletânea de textos sobre autores, né, mostrando aí uma trajetória de leitura ao longo de um período, né, geralmente um ano, enfim. E Hildeberto Barbosa Filho continuou essa tradição. Também de Hildeberto Barbosa Filho, Vocábulos e Veredas, é um grande estudioso da literatura paraibana, um grande estudioso da literatura de um modo geral, é poeta, vocês vão ver um livro dele de poesia, a poesia completa dele, mas um professor e estudioso da nossa literatura, né? Eu tive a honra de dividir com ele uma mesa, né, estudando determinado tema da literatura, não lembro qual, no encontro do PEN Clube do Brasil, aqui na seccional de Campina Grande, Paraíba. Os Labirintos do Discurso, também de Hildeberto Barbosa Filho, Expressões Literárias da Paraíba, outro livro com vários ensaios bacanas sobre autores aqui do estado. Literatura, as Fontes do Prazer, isso aqui poderia estar ali na parte de teoria literária geral, né, porque realmente toca em algumas questões gerais, mas como é composto por ensaios, deixei aqui. Aqui entramos na parte de Elizabeth Marinheiro, outra grande escritora paraibana, né, professora,
fundadora do mestrado em Estudos Culturais aqui da UEPB. Aqui o Vai e Vem dos Discursos ou de Nobres e Plebeus, que saiu pela editora Tempo Brasileiro. Tessituras do Eu, mais Fortuna Crítica 2, também de Elizabeth Marinheiro. Aqui Leituras Antes e Agora, Corpus Paraibano, aqui todo com autores paraibanos, também de Elizabeth Marinheiro. Ela que é uma das grandes influências no meu estilo de ensaio, no meu estilo de crítica, e também no prazer que eu tenho em estudar e divulgar a literatura paraibana. Aqui uma obra híbrida, eu deixo aqui, mas poderia estar ali na parte de linguística, Ensino de Língua e Literatura, Políticas, Práticas e Projetos, organizado por Isis Melreu e Márcia Candeia Rodrigues. São ensaios, mas não apenas de literatura, mas de linguística também, tratando sempre da relação entre aquela linguagem, ou seja, a linguagem literária ou a linguagem cotidiana aí, voltado para o ensino, né, propondo práticas de ensino. Aqui Os Abismos do Ser, um livro de crítica literária e de ensaios de José Mário da Silva, um dos grandes mestres da minha formação, meu orientador na época da monografia, que saiu pela Edições Galo Branco, um excelente livro de ensaios. Outro livro dele, Mínimas Leituras, Múltiplos Interlúdios, saído pela editora Ideia de João Pessoa. Aqui Leituras Partilhadas, Estudos Temáticos de Autores Brasileiros, organizado por Edson Tavares, um excelente professor da UEPB. Eu fiz com ele um mini curso sobre o conto de Machado de Assis, um curso excelente. Sobre 50 livros brasileiros contemporâneos que eu gostaria de ter assinado, de Valdemar José Solha. Aqui de Luiz Adriano Mendes Costa, Antônio Carlos Nóbrega, em Acordes e Textos Armoriais. Aqui estuda um compositor, né, um poeta popular, mas o meu interesse não é nem em Carlos Antônio Nóbrega, que, com todo respeito, eu não conheço, né? Certamente deve ter uma obra relevante porque virou livro, mas eu adquiri mais devido à questão do armorial aqui, né, da arte armorial, que é um dos meus interesses também. E aqui eu também mostrei num book haul Estudos Literários, volume 40, um livro bem antigo, né, que eu encontrei num sebo. Bom, agora nós vamos passar para a parte de historiografia literária, tanto de um modo geral quanto também portuguesa e brasileira, começando aqui pela coleção de Otto Maria Carpo, né, a História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Existe uma edição do Senado Federal muito boa. Bom, então aqui começamos com A Literatura Greco-Latina, por Carpo. Ele tem bem essa pegada de historiografia mesmo, né? Estuda a literatura ao longo da história, ao longo dos períodos. Por isso que eu deixo aqui na parte de historiografia. Aqui, Idade Média, por Carpo. O Renascimento e a Reforma, por Carpo. O Barroco e o Classicismo, por Carpo. O Iluminismo e a Revolução, não vou ficar repetindo o nome Carpo o tempo inteiro. O Romantismo, o Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo. Fim do século, o Modernismo e as tendências contemporâneas. Eu já fiz um vídeo aqui sobre historiografia literária, tá? Não foi tão amplo, mas eu analisei 3 historiografias, a de Carpo e 2 brasileiras, a de Masson Moisés e a de Bos, porque tinha gente que perguntava para estudar a literatura brasileira, qual é a mais adequada? Aí eu mostrei que esta aqui é bem resumida em termos de literatura brasileira, porque, claro, é uma história da literatura ocidental. Então, talvez os 2 que eu vou mostrar em breve sejam mais adequados para esse fim, mas aqui para estudar a literatura como um todo é excelente. Aqui de Harold Bloom, O Cânone Ocidental, Os Livros e a Escola do Tempo, um excelente livro, né, que trata aí da questão do cânone e estuda vários autores canônicos. Aqui é um livraço, né, tanto em termos de tamanho quanto na importância que tem. Literatura Europeia e Idade Média Latina, de Ernest Robert Curtius, uma obra monumental em termos de estudo de literatura ocidental, né, da formação mesmo da literatura europeia, pegando aí a Idade Média, e faz também um excelente estudo sobre a Idade Média, enfim, um livro essencial para qualquer estudioso da literatura. A literatura latino-americana do século XXI, este livro engana, tá? Porque ele trata de pouquíssimos autores, ele não parece aqui uma historiografia bem bacana, mas não que eu esteja dizendo que o livro é ruim, mas realmente ele
demonstra ter uma certa proposta que não tem, estuda pouquíssimos autores. Literatura Grega e Radiações, de Donaldo Schuller. A Literatura Portuguesa, de Masson Moisés, assim como o seu A Literatura Portuguesa através dos Textos. Eu mostrei estes dois livros num vídeo até recente, saiu agora em dezembro, vocês podem procurar. Aqui o Iniciação à Literatura Portuguesa, de Antônio José Saraiva. Há um livro maior dele, caríssimo aqui no Brasil, as editoras não publicam aqui, então é importado, né? Ele vem de Portugal. Então eu pretendo adquirir, mas por enquanto ele está aí na minha lista mesmo de pretendidos. Aqui o História da Literatura Brasileira, volume 1, Das Origens ao Romantismo, de Masson Moisés. O volume 2, Do Realismo à Belle Époque. A Belle Époque aqui ele chama aquele período que os outros autores conhecem como pré-modernismo, tá? E ele vai dizer por que ele chama de Belle Époque. E aqui, volume 3, Desvairismo e Tendências Contemporâneas, né? Vai pegar ali desde a Semana de Arte Moderna de 22, está completando agora 100 anos, né? Até as tendências mais contemporâneas. Também de Masson Moisés, só que aqui com uma proposta de antologia, a literatura brasileira através dos textos, também já mostrei num vídeo aqui no canal, vocês podem procurar. Este aqui de Silvio Romero eu mostrei num book haul, vocês também podem dar uma olhada. História da Literatura Brasileira, tomo 1, e aqui o tomo 2. Os livros que vão ficando mais aqui para o canto são mais chatinhos de mostrar, mas espero que dê certo. Aqui o Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, de Antônio Cândido, né? Gerou muito debate porque deixou o barroco um pouco de lado, né? Inclusive gerou um texto também em resposta. Estou um pouco esquecido agora do autor, eu não tenho este livro aqui, mas eu cheguei a ler na época da universidade, intitulado O Sequestro do Barroco, em que ele vai criticar a postura de Antônio Cândido. O excelente, super resumido e por isso mesmo muito adequado para o iniciante, História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bose. A coleção A Literatura no Brasil, organizada por Afrânio Coutinho, um livro que eu só tenho aí, infelizmente, 4 volumes, né? Tá faltando o volume 3, que é referente ao período romântico, e o volume 5, que é referente ao modernismo. Aqui de Luciano Esteganho Picchio, a obra História da Literatura Brasileira. Esta obra sai pela editora Nova Aguilar, saía pelo menos, está esgotada atualmente, e eu mandei encadernar. Mostrei também num book haul, peguei o PDF na internet e mandei o rapaz encadernar. De Anchieta Euclides, Breve História da Literatura Brasileira, por José Guilherme Melchior. De Luiz Augusto Fischer, Literatura Brasileira, Modos de Usar, um livro da editora LPM, aquela coleção de bolso, bem bacaninha, tá? Embora bem resumido também, mas para quem está iniciando é uma boa porta de entrada para a historiografia nacional. Aqui de Antônio Cândido, Iniciação à Literatura Brasileira, pode ser entendido como um resumo desta obra aqui, se eu não me engano foi feito para o público italiano, né? Para um curso que ele foi dar, não sei, mas é um resumo daquela obra. Modernismo Brasileiro e Vanguarda, de Lúcia Helena. O Caos e a Neblina, Vanildo Brito e a Geração 59, por Eudeberto Barbosa Filho. Aqui está na parte de historiografia, por quê? Porque fala de um determinado período literário, aqui no caso a Geração 59 da Paraíba, foi um período em que surgiram vários escritores importantes até hoje aqui no estado. Então é uma obra realmente de historiografia. Outra obra situada num único período, mas também não deixa de ser historiografia, o Romantismo Paulista, os Ensaios Literários e o Periodismo Acadêmico, de 1833 a 1860, uma obra de Helder Garmes. Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República, de Nicolau Sevchenko. Isso aqui é a Historiografia da Literatura Paraibana, História Crítica da Literatura Paraibana, de Gemi Cândido. Até hoje é ainda, embora essa obra seja de 1983, é a melhor obra de historiografia da literatura paraibana. Outro livro de historiografia paraibana, Maiores e Menores, de João Leles, é um antigo acadêmico aqui da APL. Uma edição bem simples, né? Um livro quase artesanal, mas que também tem um bom estudo sobre a literatura paraibana ao longo do tempo. Signos do Efêmero, Repercussões do Modernismo em Campina Grande nas décadas de 20 e 30, um estudo bem bacana aqui de Bruno Gaudêncio. E aqui um livro que eu também mostrei no book haul, eu deixo aqui na parte de teoria, né? Renascença e Barroco, de Heinrich Wölffli,
mas na verdade aqui ele vai falar de arquitetura, uma série de coisas. Como eu não tenho uma parte específica, eu deixo aqui até porque trata de períodos também literários. Bom, então é isso, chegamos ao fim da parte de teoria literária, da primeira parte, né, de teoria literária, tendo visto aí a parte de ensaios e também a parte de historiografia. No próximo vídeo teremos a continuação da parte de teoria literária aqui com a parte geral, assim também como os livros específicos, né, sobre poesia, narrativa, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. E claro, só tenho a agradecer pelo apoio de vocês, pela audiência neste longo processo de mostrar minha biblioteca, longo e cansativo. Por isso mesmo, o apoio de vocês é sempre muito bem-vindo e me anima a continuar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.